Começando aqui, então. Pessoal, na aula passada, semana passada, o Thiago me falou que a aula dele para vocês foi sobre uma continuação, né, da Química 1. Quero saber o que vocês viram lá com ele. Vocês podem me falar aí, para a gente continuar onde ele parou. Quem lembra? Hein? Cadê o caderno de vocês com as anotações? Quem lembra? Ninguém, gente? Ele falou sobre curvas de aquecimento. Curvas de aquecimento de substâncias puras, não foi? Isso. Um gráfico assim, ó. Vamos dar uma revisada aqui, vou fazer umas perguntas com relação a esse gráfico aqui, tá? Ele falou que vocês já viram tudinho, que vocês já aprofundaram aqui. Resfriamento também, gente, ou só aquecimento, por enquanto? Acho que foi só aquecimento mesmo. Só aquecimento? Eu então, acho. vamos colocar aqui uma substância pura qualquer. Qual que é o aspecto desse gráfico, gente? Para uma substância pura? Que cara que tem esse gráfico aqui? Tipo um Aqui em cima, crescente? Crescente, o que mais? Como assim? Todo crescente, uma reta assim? Acredito. Não. Aqui a gente vai falar, olha só, no eixo Y, a gente vai ter aqui temperatura em graus Celsius. Deixa eu colocar aqui. Temperatura. Essa temperatura expressa em graus Celsius. E aqui embaixo, a gente tem... Pode ser tempo ou então calor. Tá? O calor absorvido. Vou colocar tempo em minutos. Tá bom? Como que é o aspecto desse gráfico, gente? Começa a aquecer uma substância pura. Quando vai mudando de estado físico? Vamos supor que eu peguei uma amostra de uma substância pura qualquer, um material aí qualquer. Estado físico vai ser fusão? Oi? Estado físico vai ser fusão? Exemplo, a água? Ah, tá. Isso daí, fusão, é uma mudança de estado físico. Esse gráfico aqui da substância pura, ele tem essa cara aqui, olha só. À medida que a gente pegou uma amostra de um sólido, tá? Não sei que sólido que é, só sei que ele é uma substância pura. É uma coisa só. Então, beleza. Aí a gente está aquecendo esse sólido. Vamos pensar que a gente está no laboratório, né? Então, se a gente está aquecendo, vai passando o tempo, a temperatura vai aumentando, né? Aí, num determinado tempo, que eu vou inventar aqui os valores, tá? Vamos falar que no tempo igual a 3 minutos. Depois que passou 3 minutos, aí a temperatura ela atingiu um valor e se manteve constante. A temperatura se manteve constante, tá? Por que acontece isso? Por que durante um tempo essa temperatura não varia mais? Porque até que o tempo 5, essa temperatura não variou mais, tem uma reta. Aí, depois do tempo 5, voltou a aumentar a temperatura. O aquecimento nunca parou, tá, gente? Mas a temperatura ela se manteve constante durante um intervalo de tempo, depois ela voltou a subir. Aí, lá na frente, no tempo aqui que eu vou chamar, tá meio sem escala isso aqui, tá, gente? Eu vou chamar isso aqui de tempo 8. Aí a temperatura voltou a ficar constante de novo. Ela ficou um intervalo de tempo aqui constante. Vamos colocar aqui, ó. Tentar fazer uma linha reta. Eu quero saber por quê. Por que disso? Olha só, vamos supor que aqui a gente está no 11. Tempo 11. Aí, a partir do tempo 11, a temperatura voltou a subir. Me ajuda aqui, gente, a interpretar esse gráfico. O que ele está mostrando para nós? Calor específico?
Não, calor específico não. Olha só, a amostra, ela começa sólida, tá? Ela começa sólida. Então, no início, né, na temperatura inicial e no tempo inicial, a amostra está no estado sólido. Aí, chegou num determinado... Eu vou colocar o sólido aqui. Aí, deu tempo 3. Do tempo 3 até o tempo 5, essa temperatura, ela não variou mais, ficou constante num valor aqui. Que valor que é esse, gente? 11? Vai Valor? ocorrer a vaporização? Primeiro, se a substância está sólida e ela é aquecida, qual que é a primeira mudança de estado que acontece? Fusão. Fusão. Então, olha só, até ficou meio embolado, deixa eu fazer de novo, ó. Aqui, ó. Aqui a gente tem o sólido. Sólido. Aí, a substância, ela começa a ser aquecida, e a gente sabe que o sólido, ao ser aquecido, num determinado momento, ele vai virar líquido, né? Qual que é o nome desse processo em que o sólido vira líquido? Aí vocês falaram certinho aí, ó. Fusão. Fusão. Esse primeiro tracinho no gráfico aqui, ele corresponde, então, ao valor da temperatura de fusão, né? Vou inventar um valor aqui, vou colocar aqui que o valor é 30 graus para esse material. Cada substância vai ter o seu, tá? Vai ter o seu valor. Aí, beleza. Essa temperatura, então, ao atingir 30 graus, começa a acontecer a fusão. Durante a fusão, gente, quais são os estados físicos da matéria? Durante a fusão? Sólido e líquido. Sólido e líquido, porque era sólido e o sólido está virando líquido, né? É mais fácil quando a gente pensa no gelo. Olha só, tirei o gelo da forminha, coloquei na pia. Ele não derrete de uma vez, não é assim, colocou na pia, virou água. É aos poucos, não é? Ele vai derretendo aos poucos. E aí lá na pia, num determinado momento, a gente vai ver gelo e também a pocinha d'água, né? Não é isso? Então a gente tem ali os dois estados, que é a água no estado sólido, o gelo, e a água no estado líquido. Isso, quando a gente tem a existência de dois estados físicos, ali, no caso, quando é o sólido e o líquido, né, está acontecendo ali uma mudança de estado, que é a fusão. Aí, beleza. Depois de um tempo aqui, olha, chegou no tempo 5, a temperatura voltou a subir. Opa! Toda vez que a temperatura voltar a subir, é porque tem um estado físico só. Agora, a gente tem aqui, olha, o estado líquido, tá bom? Estado líquido. Só que essa temperatura, ela volta a estacionar lá em cima. Que temperatura que é essa, gente? O que está acontecendo aqui nesse segundo traço? Aqui, ó. Nesse Ela segundo tá traço. líquida, mais gasosa? Ela está passando de líquida para gasosa, né? Vamos supor que uma temperatura de 48 graus. Tá? Exemplo. 48 graus, essa temperatura ela se manteve constante por um intervalo de tempo, porque durante esse intervalo de tempo, a substância está mudando de estado. Aqui está acontecendo a ebulição, né? Passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, aqui, ó, nós temos a existência de dois estados, o estado líquido e também o estado gasoso, né? Depois que passar a temperatura de ebulição, qual que é o estado físico? Aqui nessa outra subida aqui, ó, do gráfico, qual que é o estado físico? Vaporização? Vaporização a ebulição, ela é um tipo de vaporização, né? Que é quando o líquido vira gás. Depois que essa temperatura passa, a substância ela já está em qual estado físico, gente? Sublimação? Gasoso. Aí você está falando das mudanças de estado, Vitória. Aqui a gente está falando do estado físico em si, que é sólido, líquido ou gasoso, tá? Gasoso. Gasoso, isso aí. Porque, olha só, a substância, quando a gente está analisando uma determinada temperatura, se essa temperatura ela é inferior à temperatura de fusão, é porque aquela substância está sólida naquelas condições. Se a temperatura ela é um valor intermediário entre o valor da fusão e o valor da ebulição, significa que a substância é líquida. E se esse valor é acima da temperatura de ebulição,
quer dizer que a substância já foi para o estado gasoso, né? Ela vai estar no estado gasoso naquela temperatura. Agora, olha bem para esse gráfico aqui, tá? Vou fazer uma pergunta aqui, vou fazer várias perguntas. Eu quero saber durante quanto tempo existe apenas líquido no sistema? Durante quanto tempo existe apenas líquido no sistema? 2 minutos? 2 minutos? É de quanto até quanto? Quem falou aí? Foi o Matheus? De 3, Matheus. isso. É de 3 minutos até 5? De 3 Ou até ela- 5 existe só líquido? Olha só. De 5 a 8. De 5 a 8, só líquido. O só líquido existe só aqui, ó. Exclusivamente aqui nessa rampinha. E essa rampinha que ela dura, né, do 5 até o 8. Então, existe apenas líquido no sistema do tempo 5 até o tempo 8, ou seja, por 3 minutos. Né? Por 3 minutos existe só líquido no sistema. Agora eu vou apagar aqui e perguntar outra coisa. Eu quero saber... presta atenção, hein? Essa pergunta de agora foi: durante quanto tempo existe apenas líquido no sistema? Aí vocês falaram 3 minutos, que é de 5 até 8. Agora a pergunta, olha, só tirei o apenas, hein? Durante quanto tempo existe a substância no estado líquido? Tirei o apenas. 8 minutos. 8 minutos? Quem falou? Isso. Foi eu. Ah, não apareceu para mim seu nome. Quem tá falando? Sou eu, Matheus. Matheus, 8 minutos. Você pode explicar para a gente qual que é esse intervalo, Matheus? Onde que existe a substância no estado líquido? Ó, ela começa a partir do ponto de fusão, do tempo de fusão começa aos 3 minutos e ela vai até o 11º minuto, até onde que está acontecendo a ebulição. Exatamente. Olha só, quando a gente tira o apenas, onde que a substância existe no estado líquido? Olha só, aqui tem líquido, só que é líquido mais sólido. Aqui tem só líquido, não tem líquido, né? E aqui tem líquido também, só que é líquido com gás. Então, durante quanto tempo existe líquido no sistema? Existe líquido do tempo 3 até o tempo 11, que é um total de 8 minutos. Perceberam a diferença, gente? Quando a pergunta é: por quanto tempo existe apenas líquido? Né? E depois a pergunta é: por quanto tempo existe líquido no sistema? Então, a gente tem que levar em consideração também as mudanças de estado, tá? Agora, outra pergunta. Quanto tempo dura a ebulição? 3 minutos. Quanto tempo dura a ebulição? E é de quanto até quanto? Ebulição dura 3 minutos, é de quanto? Do 8 até o? Ebulição tá aqui. 11. Isso aí, ó. A ebulição tá aqui, ó. Deixa eu destacar ela aqui. Ebulição. Ela tá durando do tempo 8 até o tempo 11. Então, a ebulição dura 3 minutos. Qual que é a temperatura de fusão da substância? Fusão. 30 graus? 30 graus, muito bem. E agora, esse aqui é para quem está atento, hein? Olha só, qual é a temperatura de condensação da substância? Condensação. Desafio. 48 graus? Por que 48? Nem está escrito condensação ali? Eu pensei que depois de evaporar, né? O que é a condensação? Quando evapora, aí passa de fazer evaporação e ocorre a condensação. Quando dá mudança. Condensação é o processo contrário, né? Da ebulição. Ebulição, líquido vira gás. Condensação, o gasoso vira líquido, não é isso? O vapor vira líquido? Na condensação? Sim. É o caminho contrário, mas é um caminho contrário que acontece na mesma temperatura. Tá? Então, se a gente tem um gráfico com temperatura de fusão e de ebulição, a gente pode afirmar, tirar desse gráfico aqui,
as temperaturas das mudanças no sentido contrário, olha. Se a gente estivesse descendo, né? Olha só, do gás para o líquido, qual que é o nome dessa mudança? Oi? Condensação. Condensação. Então, vamos colocar uma observação aqui, ó. Coloca aí, OBS. Observação. A temperatura de ebulição é igual à temperatura de condensação ou de liquefação, né? Nesse caso aqui, vai ser a temperatura de condensação, né? Vamos colocar aqui. Não é comum falar isso em temperatura de condensação, mas é bom vocês terem em mente, né, que essas temperaturas são iguais. Então, da mesma forma que a gente fala assim, temperatura de fusão e de ebulição são propriedades específicas da matéria. Então, temperatura de condensação e de liquefação também, tá bom? E de solidificação também. Então, vamos olhar aqui, ó. Temperatura de ebulição é igual à temperatura de condensação. Condensação ou liquefação, né? Só que não é comum usar esse termo assim, temperatura de liquefação ou temperatura de condensação. E a temperatura de fusão, gente, é igual ao quê? Fusão é passagem do sólido para o líquido. E o caminho de volta, como que chama? Do líquido para o sólido? Solidificação. Solidificação. Então, a temperatura de fusão, ela é igual à temperatura de solidificação. Temperatura de solidificação. Então, gente, olha só. A mesma temperatura em que o gelo começa a derreter, que no caso é 0 graus, né? Que é a temperatura de fusão da água é 0 graus, é a mesma temperatura que o gelo começa a se formar. Tá bom? A mesma mudança, é a mesma energia envolvida, né? Só que um é o caminho de ida e o outro é o caminho de volta. Ficou claro isso? Sim ou não, gente? Sim, ficou. Tudo entendido até aí? Tranquilo. Então, vocês viram, isso aqui é a curva de aquecimento, né? Que o Thiago já tinha mostrado para vocês. E a curva de resfriamento? É prima dessa curva aqui, é a mesma coisa. O negócio é que a gente tem que reconhecer que uma substância pura, para uma substância pura, tanto se ela for aquecida quanto se ela for resfriada, a gente vai ver 2 patamares no gráfico. Isso aqui é a parte mais importante, tá? A gente reconhecer que tem 2 retas no gráfico. Substância pura sempre vai ter 2 retas no gráfico. Por quê, gente? Por que tem essas 2 retas? Elas equivalem ao quê? Essas 2 retas no gráfico. As mudanças de estado. As mudanças de estado. Então, conclusão. Uma substância pura sofre as suas mudanças de estado a temperatura constante. Constante. Porque tanto a temperatura de fusão quanto a temperatura de ebulição, gente, são propriedades específicas de uma substância. Serve para caracterizar um material. Então, toda substância pura vai ter temperatura de fusão e temperatura de ebulição constantes, tá? A gente não tem que saber temperatura de fusão e de ebulição dos materiais, não. Tem que saber da água, né? Que é facinho, né? 0 e 100, só esses 2 que a gente tem que saber. Isso é, claro, na pressão de 1 atm, né? Porque essas informações aí, elas são dependentes da pressão, tá? Quando a gente fala, assim, esses valores, é considerando pressão de 1 atmosfera, que é a pressão no nível do mar, tá bom? Então, se a gente fizer aqui, só por desencargo de consciência, eu vou colocar aqui a curva de resfriamento, tá? Só para vocês verem que ela tem é a mesma cara, o gráfico, só que vai ser descendo, tá? Então, aqui, ó, tô resfriando uma substância pura. Olha o que vai acontecer. Vamos pensar que é a mesma substância, né? Então, vão ser os mesmos valores.
Temperatura aqui expressa em graus Celsius. Opa. Graus Celsius. Aqui o tempo em minutos. Vocês estão anotando aí, gente? Sim. Olha só como que vai ser o aspecto desse gráfico. Começa aqui em cima, né, com uma temperatura alta, já que está sendo resfriado. Então, aqui, ó. Primeiro patamar. O que está acontecendo nesse primeiro patamar? Condensação? Condensação. E aqui embaixo tem uma outra reta. Solidificação. Isso, solidificação. Deixa eu ver aqui. Não estou desenhando muito retinho, não, gente, mas vocês olham com bastante fé, tá? Tá reto. Ó, tem duas retas no gráfico. O importante é isso, ó. Essas duas retinhas aqui, que elas correspondem às mudanças de estado físico, né? A primeira delas acontece a 48 graus, pensando que a gente está tratando da mesma substância, né? E depois aqui o 30. Só que aí, como está descendo, a gente vai falar dessas mudanças aqui, olha. No início, a amostra ela é gasosa, depois passa para o líquido e depois ela solidifica. Então, mudança do gasoso para o líquido é condensação ou liquefação, né? Condensação ou liquefação. Por isso tem que saber as mudanças de estado, hein? A gente já viu todas. Liquefação. E aqui embaixo, ó, quando o líquido volta a ser sólido, a gente tem a solidificação. Solidificação. Prontinho. Então, aqui, ó, nós temos para a substância pura, a curva de aquecimento e a curva de resfriamento. Põe esse título aí, por favor. Olha só. Aqui, aquecimento. E aqui, resfriamento. Mas a gente consegue tirar as mesmas informações, né? Informações. Resfriamento. Os dois de uma substância pura. Anotem isso aí, por favor. Substância pura. Isso aí. Gente, quando a gente começou a matéria de química, a gente começou definindo o que era matéria, né? Quando a gente começou o conteúdo de química, a gente definiu o que era matéria. Quem lembra? O que é matéria? Quem me ajuda aí? O que é matéria? Que é o objeto de estudo da química, né? O que é essa matéria? Uai, gente, todo mundo dormiu? Tudo aquilo que tem massa e volume e ocupa espaço. Isso. Isso aí. Matéria, tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Ou seja, tudo aquilo que tem massa e volume. Beleza. A matéria, né, os materiais, né, no geral, eles podem se apresentar de duas maneiras só, tá? Ou eles são substâncias, substância pura, ou eles são misturas, tá? Ou é uma substância pura, ou é uma mistura. E aí, a gente viu as maneiras de diferenciar isso, né? Por meio daqueles esqueminhas com bolinhas, vocês lembram? Quando a gente desenhou, eu tinha que falar se a substância era simples ou composta. Sim. Então, beleza. Aí, vamos pensar aqui num caso aqui, ó. A gente viu as propriedades da matéria, vimos que tem propriedades que são específicas, né? Servem para diferenciar uma substância da outra. Aí vamos imaginar que a gente chegou no laboratório e tem dois beckers, tá? Aquela vidraria, né? Que parece um copo. Num deles tem uma solução incolor e no outro também. Tem dois copos com o mesmo volume, uma solução incolor. Aí eu vou falar com vocês assim, ó, vamos imaginar, hein?
Gente, olha só, num copo desses tem água pura e no outro tem água com açúcar. Um tem água pura e no outro tem água com açúcar. Como que vocês iam diferenciar, identificar os copos aí? Qual que tem água pura e qual que tem água com açúcar? O que a gente poderia fazer para diferenciar? Visualmente... Decantação funcionaria? Se não, tipo, se não tivesse misturado o açúcar? Aí já tá misturado. Eu misturei antes de vocês... Evaporação. Evaporação. Você ia deixar evaporar, que aí num copo ia sobrar o açúcar, né? E o outro copo ia ficar vazio. Mas aí você perdeu a água, né? Vamos supor que você não pudesse... Você não pode perder nenhum dos componentes, tá? Teria um jeito de diferenciar? Se eu não te conto qual que é cada um, eu falo assim, a gente identifica e põe uma etiqueta para mim. Só provar. Só provar. Esse aí dá para provar, né? Água com açúcar, fácil, né? Então, por uma propriedade organoléptica, você diferenciaria. Beleza, esse aí dá para provar. Se fosse no laboratório, agora vai mudar, tá? Agora eu vou falar assim, ó. Num copo tem água pura e no outro tem uma solução de ácido clorídrico. E os dois são incolores. Visualmente não parece que um é ácido e o outro é água. E aí? Aqueceria ele? Eu acho que solidificação ajudaria. Oi? Medir a acidez? Medir a acidez. Ótimo. Temperatura de ebulição? Medir o pH funciona também. Aí vamos supor que se você não tivesse essa opção de medir o pH, aí a temperatura de ebulição também vai funcionar. Porque o que a gente espera? Olha, num recipiente você tem água pura, no outro você tem água mais ácido. Esse exemplo eu só falei do ácido, porque aí a gente não poderia provar, tá? Porque no laboratório a gente não pode confiar nas propriedades organolépticas, que a gente não vai poder sair provando as coisas, né? Senão vai dar ruim. Aí a gente morre, né? Numa dessas. Então não pode. Então a gente tem que usar as outras propriedades. Água com açúcar até dava, né, gente? Para ficar calminho, mas o ácido não é aconselhável, né? Senão você sai destruindo aí seu trato digestivo todo. Então, beleza. Não pode experimentar, não pode cheirar, porque no laboratório não pode fazer nada disso. Então, a gente tem que ir por outros meios. Medir o pH é ótimo, no caso do ácido daria certo. E se a gente não tiver essa opção de medir o pH, uma outra coisa que funciona é aquecer. Aquecer, seja uma mistura de água com açúcar ou uma mistura de água com ácido. A curva de aquecimento dessa mistura, vocês acham que ela vai ter um aspecto diferente da curva de aquecimento da substância pura? Sim. Como que vocês acham que vai ser essa curva? Porque da substância pura tem duas retas, né? Tanto no aquecimento quanto no resfriamento. Porque ponto de fusão e ponto de ebulição são propriedades específicas, serve para diferenciar uma substância da outra. Então, cada substância vai ter o seu par lá de temperatura de fusão e de ebulição. Agora, quando a gente está aquecendo uma mistura, olha só como vai ser o aspecto do gráfico, gente. Qualquer mistura, tá? Que eu vou chamar aqui de mistura comum. Se eu estou na dúvida lá no Becker, qual que tem água pura e qual que tem água com açúcar, e não vou experimentar porque é arriscado, né? Se eu não sei o que é, olha só, eu posso aquecer. Quando eu vou aquecer os dois Beckers, um deles, o que tem água pura, vai gerar um gráfico com esse aspecto aqui, ó. Duas retas. Toda substância pura vai gerar um gráfico assim. Agora, quando se trata de uma mistura, o gráfico com as mesmas variáveis, né? Que olha, temperatura aqui no eixo Y, tempo aqui no eixo X, que pode ser em minutos. Aqui também pode ser calor, tá, gente? Então pode ser tempo ou calor, que dá no mesmo. E aí, olha só como que vai ser esse gráfico. No início do tempo, né? Você está aquecendo, então a temperatura vai aumentando. Aí chega num determinado tempo aqui, ó, se fosse substância pura,
ia ficar constante, mas não é. A temperatura continua subindo, depois ela sobe mais um pouco, e depois ela sobe mais um pouco. Deixa eu ver se eu consigo mostrar bem aqui a inclinação. Sobe mais um pouco, e ainda mais um pouco. Olha o aspecto do gráfico, gente, ele não para, não tem patamar em nenhum lugar. Porque aqui, ó, olha só, onde é para acontecer aqui as mudanças de estado, a temperatura ela não fica constante mais. Faz sentido isso, gente, a temperatura não ser constante, se a gente estiver aquecendo uma mistura? Vê se Não, faz sentido. assim, ela não vai parar de aquecer, é isso mesmo, assim? Não vai parar. Em nenhum momento a temperatura fica constante. Sabe por quê? Porque você está aquecendo lá mais de uma coisa. Cada um tem a sua própria temperatura. Então, Mesmo um se entra eles em... chegarem ao nível? Hã? Por exemplo, Mesmo? se for uma mistura de água, a água entra em ebulição com uma outra coisa lá que coloca, e Isso. aí esse tem a temperatura de 200 graus. Não, mas vamos supor que seja água com açúcar. Olha só, vamos pesquisar aqui qual que é a temperatura de fusão do açúcar. Tá, vamos pesquisar aqui da sacarose, né, que seria o açúcar. Aqui, ó, temperatura de fusão da sacarose. Ponto de fusão da sacarose. 186 graus. Não. E a fusão da água acontece no zero. Olha que diferença. Então, para as duas substâncias fundirem, não tem como ter uma temperatura constante, né? Ah, verdade, Bem que precisa da diferente. temperatura constante, verdade. Bem diferente os valores, tem duas coisas ali. Cada um tem a sua propriedade, tem a sua temperatura característica. Se você tem duas coisas misturadas, então não vai ser nem de um nem da outra. Não vai ter uma enquanto temperatura. uma está realizando uma fusão, o outro pode estar com ebulição. É isso mesmo, assim? Vamos supor assim, que você tenha, como se fosse uma pedra de gelo, você tem água doce congelada, né? Água com açúcar congelada. Aí, para derreter, primeiro o gelo derrete, aí fica a água com açúcar sólido ainda, mas o açúcar não fundiu. Porque para o açúcar fundir, que a gente viu ali que a temperatura é 186, se atingir essa temperatura, a água já entrou em ebulição, já virou gás. Né? Cada um na sua temperatura. Mas estou falando esse exemplo assim mais grosseiro, assim, só para a gente ter uma noção de por que não tem reta no gráfico. Porque cada um tem a sua temperatura. Então não tem jeito de manter uma temperatura constante. Essa energia que está sendo cedida, ela está servindo para agitar as partículas, né? E aí algumas partículas só ficam agitadas e as outras sim estão conseguindo mudar de estado. Então, por exemplo, atingiu 0 graus, a água já consegue ter energia suficiente para passar do estado sólido para o líquido, mas o açúcar ainda não. Então a temperatura vai só subindo. Entendi. Tá? Aí aí uma coisa importante aqui é mais assim, chatice mesmo. Essas temperaturas aqui são valores definidos, né? Então, a gente pode chamar isso aqui também de ponto, né? Igual que a gente falou temperatura de ebulição, mas também é comum falar ponto de ebulição da substância, ponto de fusão. O ponto é porque é uma substância, você tem um valor constante. Agora, para mistura, aí você já não pode falar ponto mais, porque não é um valor definido, né? Não é um valor constante, aí a gente só pode falar temperatura. Então, isso aqui, ó, é a variação de temperatura, né? Vamos colocar aqui, olha. Variação da temperatura, primeiro é fusão, né? Variação da temperatura de fusão. Fica nesse intervalo de temperatura, não tem um valor fixo. E lá em cima, a gente tem a variação. Toda vez que aparecer delta é variação. Variação da temperatura de ebulição. O que é importante, gente? A gente reconhecer o perfil do gráfico, tá bom? Quando não tem nenhum patamar, esse gráfico aqui, ele representa a curva de aquecimento ou de resfriamento. Eu nem vou fazer o resfriamento aqui, porque seria a mesma coisa.
a curva ia ser toda descendente, tá? Não ia parar, não ia ter nenhuma reta. Toda vez que isso acontecer, é porque está sendo aquecida aqui uma mistura comum. Qualquer mistura. Na verdade, qualquer não, uma mistura comum, porque tem 2 tipos de misturas que são especiais. Então, se é uma mistura comum, tipo a água e açúcar, tipo a água e o ácido, aí a gente vai ter esse perfil aí de curva. Tá bom? Tamo junto até aqui, gente? Sim. Então, beleza. A Amanda tá acompanhando aí? Sim, teacher. Então, tá bom. Minha xará. Thalita. Cadê você? Tô sim, professora, porque o meu fone não sai áudio às vezes. Ah, não. Beleza. Tranquilo. Então, aqui, ó, gente. O negócio é o aspecto do gráfico, hein? Tem 2 retas, substância pura. Não tem reta nenhuma, é mistura. Só que a gente tem 2 tipos de misturas especiais. Vou colocar esse título aqui, olha. Misturas especiais. O que elas têm de especial? Essas misturas especiais, gente, cada uma delas, especiais, elas se comportam como se fosse uma substância numa das mudanças de estado. São 2 tipos, ó. A mistura que é chamada de eutética. Mistura eutética. Olha como que é a mistura eutética. A mistura eutética, quando ela é aquecida, ficou estranho aqui. A mistura eutética, quando ela é aquecida, numa das mudanças de estado, ela parece que é uma substância pura, mas não é. Então, aqui, ó, tempo, igualzinho. Minutos, depois aqui, temperatura. Aí, olha só, essa mistura eutética, olha como que é. Ela começa no estado sólido, aí ela é aquecida, aí num determinado ponto, a temperatura se mantém constante. Beleza, aí depois começa a subir. Olha esse aqui, não tá parecido com a substância pura. Até aqui tá igualzinho substância pura, né? Apareceu uma reta e tal. Só que quando é para aparecer a segunda reta, aí não tem a segunda reta. Continua subindo e depois subindo mais ainda. Deixa eu arrumar essa inclinação aqui, ó. Assim. E depois aqui, assim. Olha só o que aconteceu aqui. A mistura eutética, na primeira mudança de estado, ela parece como uma substância pura. Qual que é a primeira mudança de estado ali, gente? Aquela primeira reta ali corresponde ao quê? Fusão. Um sólido. Fusão, mudança do sólido para o líquido. Fusão. Então, a mistura eutética, qual que é a definição dela? Apresenta temperatura de fusão constante. Tá? Aqui, ó. Temperatura de fusão. Então, mistura eutética tem a fusão constante. Temperatura de fusão constante. Vamos chamar isso aqui de ponto, né? Ponto de fusão. Ponto porque é um valor único. Aí aqui em cima a gente não pode chamar de ponto, ó. É uma variação da temperatura de ebulição. Então, mistura eutética é uma mistura formada, é uma mistura que, ao ser aquecida, ela se comporta como se fosse uma coisa só, como se fosse uma substância só na fusão. Só a fusão que é constante. Tá? Então, anotem aí. Mistura eutética apresenta ponto de fusão constante. Mistura eutética, ponto de fusão constante. Isso aqui vocês não tinham visto na semana passada ainda não, tinham? Acho que não, né? Não, só o gráfico de... Substância pura mesmo, né? Isso.
Então, aqui, ó, para a gente terminar, tem uma outra mistura que ela é especial também, que ela é chamada de mistura. Esses nomes tem que saber, tá, gente? De cabeça. Então, olha só, eutética, o que você tem que lembrar? Fusão constante. Fusão constante. Eutética tem fusão constante. E o outro tipo de mistura, gente, é a mistura azeotrópica. Deixa eu colocar o nome aqui completo. Mistura. Como que vai ser a mistura azeotrópica, gente? O que a gente espera aqui? Ela tem numa mudança de estado, ela vai parecer uma substância pura. Qual mudança que vai ser essa? Na ebulição? Na ebulição. Só tem duas, né? Só tem fusão e ebulição. A eutética parece uma substância pura na fusão. A azeotrópica parece uma substância pura na ebulição. Então, olha só como que vai ser o gráfico. É como se fosse a gente está misturando os gráficos aqui, uma parte do gráfico de substância pura e uma parte do gráfico de mistura comum. Então, aqui, ó. A mistura azeotrópica, olha só como que ela é. Mesma coisa aqui no eixo X e no eixo Y, né? Temperatura, aqui tempo. Gente, interpretação de gráfico é uma habilidade muito importante para o Enem, tá? Em todas as disciplinas. Então, aqui, ó. Como que funciona aqui a mistura azeotrópica? Na fusão, ela vai parecer uma mistura comum mesmo. Continua subindo. Beleza, sobe mais aqui. Aí, na ebulição, ela parece uma substância pura. Depois começa a subir. Olha só, então a gente vai ter aqui uma variação na fusão. Uma variação na fusão. Aqui. Variação na temperatura de fusão. E a ebulição, ela é constante. Ponto de ebulição. Tá bom? Ebulição. Vou diminuir o zoom para vocês tirarem um print aí, gente, que nossa aula já acabou. Não sei se deu tempo. Olha só, tira um print aí das misturas especiais. Deixa eu anotar aqui, a azeotrópica, só para lembrar, ó. Azeotrópica, ebulição que é constante, tá? Ebulição constante. São as misturas especiais. E a eutética, a fusão constante. Então, tem que saber reconhecer o aspecto do gráfico. Dá o print aí. Para acabar. Mistura comum e substância pura. Mistura comum não tem nenhuma reta e substância pura tem as duas retas. Tá? Deu para entender, gente? Deu sim. Deu. Então, beleza. Eu vou pedir a Marina para fazer uma lista, para trazer uma lista para vocês na quinta, tá? Não faltem na monitoria, quem puder participar, né? Lógico, vai ser muito importante. Tá? Deixa eu passar aqui